na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Quando eu andava neste mundo perdido, sem amor de Deus no coração, não tinha Cristo na minha vida, não tinha paz e nem salvação. Jesus transformou a minha vida, me deu a paz e a luz. Agora convido a todos os amigos para também aceitar a Jesus. Quando o anjo enfim soar sua trombeta, anunciando a volta do Senhor, estarás com Deus no paraíso, e todo aquele que a Cristo aceitou. Jesus transformou a minha vida, me deu a paz e a luz. Agora convido a todos os amigos para também aceitar a Jesus. Com fervor eu hei de então cantar novos hinos de louvor, pois tenho já meu nome escrito lá no livro do meu Salvador. Jesus transformou a minha vida, me deu a paz e a luz. Agora convido a todos os amigos para também aceitar a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Estou hoje acompanhado da minha bisneta Mariana, está aqui, minha filha Márcia Cristina, e meu genro, pastor Reinaldo. Aqui estamos para oferecer a vocês este culto. Amém? Hoje o nosso tema olhe bem o tema, o Tribunal dos Homens condenar a mulher adúltera
mas o tribunal divino absolveu com a recomendação: vá e não peques mais. Vamos conhecer, eu tenho aqui um advogado do meu lado, se eu precisar de ajuda para tratar desses assuntos, eu consulto a ele, amém, querido? Mas é o tema desta noite, e Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Eu quero dar um bem-vindo a todos, estou vendo Osias, Elzira, a Leia Matos, vocês todos que já estão comigo, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco, como também aqueles que ainda vão entrar, como amanhã essa mensagem estará como uma mensagem matutina. Eu cumprimento a vocês todos com um abraço meu e da minha família e desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando agora, amados, vamos orar pelo nosso caderno de oração. Amém, queridos? Eu vou pedir ao pastor Reinaldo para fazer esse clamor agora, colocando esses nomes todos nas mãos do Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor para você que está comigo nesta live, você que vai entrar depois e você que estará nos assistindo pela manhã com uma mensagem matutina. Oremos, pastor. Senhor nosso Deus, nós adentramos humildemente na Tua presença em nome do Senhor Jesus para suplicar em favor dos nomes citados nesta hora. Senhor, este caderno de oração, cujos nomes estão ali escritos, ó Pai Santo, são pessoas que necessitam da Tua intervenção e nós cremos no Teu poder. Ó Deus, nós recorremos a Ti porque nós não temos a quem recorrer. E o impossível, ele tem que se dobrar diante do nome de Jesus. As pessoas que precisam, Senhor, de cura, entra com providência e cura. As que precisam de salvação, as que precisam de libertação. Tu és o Deus de longe e também és o Deus de perto. Alcança tantos quantos, ó Deus, carecem desta intervenção. Os nomes que estão sendo citados. Pessoas que muitas vezes nós não conhecemos, mas tu sabes quem são e onde estão. Pai Santo, tantas pessoas enlutadas, tantas pessoas afetadas por doenças e males, ó Deus, que atinge este mundo, mas o crente recorre a Ti em oração e em fé. Aqueles que estão ao alcance da nossa voz neste momento, e aqueles que estarão, Senhor, em dias futuros, que a fé seja tocada, desenvolvida, crescida, para crer na Tua intervenção. Assim nós oramos com ações de graça, ó Pai, entregando todas as pessoas que recorrem com um pedido de oração a este programa, a este evento, a essa live, que elas recebam pela fé, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço do pastor Gênesis, do pastor Reinaldo, da Mariana e também da Márcia Cristina. Amém? Amados, abram suas harpas no 171. Hoje a nossa mensagem vai estar focando aquela mulher pecadora, mas que foi abençoada, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. 171 da nossa harpa. Vamos louvar? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio me morar, a palavra santa veio iluminar, do botão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra o céu entrar, vem sem mais calhança, vai raiar a luz. Ó
e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, usar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, em seus braços de amor. Aleluia. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo, celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, amados? Nós vamos convidar o nosso casal que vai estar adorando o Senhor com louvor, mas antes nós vamos estar fazendo a leitura da nossa meditação dessa noite. Abra a sua Bíblia aí, João capítulo 8. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 11. João 8, depois, pastor Reinaldo e a irmã Márcia Cristina vão estar adorando o Senhor com um louvor. Um abraço a você que está chegando, o meu abraço do pastor Reinaldo, da Mariana, da Márcia Cristina, e seja bem-vindo, amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos ler, então? Está aqui, a mulher adúltera. João 8, 1 a 11 diz: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe e endireitando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, e começaram pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Queridos, não é fácil. Imagine aquela mulher colocada no meio, né? E aqueles juízes que ali foi instalado um tribunal. Sempre que alguém está sendo julgado, Jesus estava colocado como juiz, ainda que buscava uma falha nele, para poder acusar ele. Mas o Senhor conhecia o pensamento deles. Não é isso? Só que era um tribunal de juízes corruptos, corrompidos. E o que Jesus fez? É como se Jesus pegasse um espelho e colocasse no rosto de cada um deles. E eles começaram a fazer um exame, porque Deus é assim, ele trabalha na vida da gente, e quando ele começa a mostrar os nossos erros e os nossos pecados, é com um objetivo, de fazer com que nos arrependamos, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Mas o que aconteceu com esses homens? Foi saindo um a um, e foram embora, e só a mulher ficou. E aquele que veio trazer o perdão, a misericórdia, o amor, e então ele olha para aquela mulher que agora ela estava sozinha. Todos os acusadores, todos os juízes saíram, que vieram com a sentença, e eles tinham o resultado, né? A pedra já estava nas mãos dele, porque ali ela ia morrer apedrejada. Mas acontece que Jesus interviu, que é a misericórdia, é aquele que veio buscar salvar o perdido. Nós agora vamos ouvir um louvor, não é? O louvor vai falar sobre não deixa o soldado ferido morrer. Amém?
Fique comigo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Por favor, pastor Reinaldo e Márcia Cristina. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, suas necessidades atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sara, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Glória a Jesus. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e um forte inimigo puderam vencer. Por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sara, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Pai. Amém, queridos? Mas hoje, então, o nosso tema é a mulher pecadora, a mulher que foi apanhada
no ato, adulterando, e a lei mandava que ela fosse executada a pedradas, não é? Agora, queridos, aqueles homens trouxeram aquela mulher, Jesus estava trabalhando, Jesus estava atendendo as pessoas que iam procurar sempre o socorro, a instrução. Sua palavra era aquela palavra que alimentava, que libertava, não era só a cura, era o consolo. As pessoas precisavam dessa vitória e buscavam em Jesus, e ele estava ali atendendo, cumprindo o ministério, a ordem do Pai. E os seus adversários, os fariseus, trouxeram aquela mulher, não porque tivessem pena dela, pelo contrário, eles vieram executar aquela mulher. Eles poderiam ter executado em outro lugar, mas eles queriam encontrar uma falha no Senhor, porque eles estavam buscando exatamente tirá-lo de cena. Porque quando nós achamos que alguém está nos atrapalhando e nós não temos o temor de Deus, então vamos fazer de tudo para deslocá-lo, desmoralizá-lo, para que então este alguém que nos atrapalha saia de cena e nos dê a chance de fazer aquilo que achamos que é o nosso direito de fazer. E esses homens achavam que eles eram os donos da verdade. Agora, o que Jesus faz? Todos aqueles homens, ao serem colocados diante de um espelho, viram-se sujos. Porque, irmãos, nós devemos sempre fazer um exame introspectivo, retrospectivo. Se você olhar para trás, por que eu vou fazer isso? Se você olhar para dentro, como eu estou? E Jesus agora vai fazê-los olhar para dentro deles, né? Viram-se sujos, talvez pela primeira vez tenham percebido o quanto são pequenos e pecadores. E um a um largaram suas pedras, não tendo coragem de ser o primeiro a se confessar perfeito. Levaram consigo um coração desconcertado e consciente de sua impureza, porém ainda duros demais para aceitar a maravilhosa graça da salvação. Porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Vamos fazer uma reflexão sobre o tribunal dos homens. Olha, irmãos, o tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Davi quis cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. No tribunal dos homens, vejo Herodes no trono e João Batista na prisão. No tribunal de Deus, aleluia, mesmo um ladrão condenado à beira da morte é salvo. Que coisa! Veja como é que Deus julga, queridos. No tribunal dos homens, José, mesmo inocente, vai para a prisão e a mulher de Potifar é considerada que foi molestada. Que coisa tremenda esse tribunal. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. Oh, Deus! No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida. Glória a Deus! Agora eu quero fazer uma reflexão, saindo um pouco da mensagem, trazendo uma experiência que vivi há muitos anos, da década de 90, não é? Estava começando meu ministério aqui em São Miguel, que eu comecei em 1987. Naquela ocasião, nós já tínhamos algumas congregações e nós íamos fazer uma grande campanha evangelística na Baixada. Então, nós alugamos 6 ônibus e eu conversei com os dirigentes das congregações e disse para eles que eu queria, em cada ônibus daquele, 50% de visitantes e os outros 50% seriam os membros da igreja. Nós levamos 6 ônibus, chegamos na Baixada com em torno de 240 passageiros, 120, aleluia, eram visitantes. O pregador era o saudoso pastor Elmig Guimarães Maia. O tema era o sentido da vida. E ali, na ocasião, era também o líder do nosso departamento de evangelismo, o também saudoso pastor Sisteval Gomes de Araújo. E ele preparou um local, um clube, e nós lotamos aquele clube, né? Muito interessante, que quando eu cheguei, tinha as arquibancadas, né? E o meio estava cheio de cadeira e os irmãos ali. E eu cheguei e disse assim: pastor, dá licença, eu quero este lugar aqui só para quem não é crente. Né? Alguns irmãos disseram: mas eu cheguei cedo, que eu queria ficar aqui na frente do meu irmão.
nós estamos numa missão. Então, alguém meio assim, descontente, mas saíram, foram para a arquibancada, e nós colocamos ali no meio, irmão, em torno de mais de 100 pessoas sentadas ali, que eram pessoas não crentes. Eu queria que eles ficassem bem próximas do pastor que ia trazer a mensagem, e ele pregou uma mensagem forte, né? O sentido da vida, e aí foi falando, e o Espírito Santo foi trabalhando. Glorificado seja o nome do Senhor. Na hora do apelo veio uma multidão aceitando Jesus. E o muito curioso, irmãos, é que quando eu olhei para a arquibancada, eu olhei para aquelas cadeiras no meio, uma jovem tinha ficado lá. E essa jovem de nome Kátia, filha da Noêmia, que também hoje dorme no Senhor, não é? Mas a Noêmia, hoje conversando com a irmã missionária Neide, ela disse que 2 dias antes Deus visitar a casa da nossa irmã Noêmia, usou um vaso e disse para ela: olha, eu vou recolher um dos seus filhos, não é? E as meninas, tudo fora da igreja, né? Uma olhava para a outra e apontava: é você, e a Cátia estava no meio. E na hora que os ônibus desceram, a Cátia desceu também. Na hora de aceitar Jesus, o povo foi para frente, ela ficou lá sozinha. Ainda a pessoa que estava fazendo a tomada mostrou ela lá sozinha, mas a coisa é por livre, espontânea vontade, né? Nem por força, nem por violência, está na palavra de Deus, mas pelo meu espírito. Muito bem, queridos, então, nós voltamos, e quando nós voltamos, eu quero focar a Kátia, porque ela é que é o ponto do assunto que eu quero falar. Quando voltamos da missão, Kátia, com algumas colegas, foi para a festa se divertir, porque muitas colegas chamaram ela, passaram uma noitada numa festa, se divertindo, e o que aconteceu? Quando terminou a festa, elas vieram embora, quando iam atravessando aqui, perto do Davó, quem conhece aqui, aqui em São Paulo, vai entender onde eu estou falando, aqui na Avenida Marechal Tito, perto do Mercado da Vó. Quando ela ia atravessando, um transporte, um carro veio e pegou, e ela foi a óbito. Veja bem, a Kátia, filha da Noêmia, veio e foi a óbito. Então, na segunda-feira, eu, como pastor da família, fui convidado para celebrar, fazer o culto fúnebre, fui fazer. Cheguei lá no Cemitério da Saudade, aqui em São Miguel Paulista, sentado, enquanto as pessoas iam chegando, né? De repente, 3 jovens trouxeram 3 coroas, e eu fiquei admirando que eram coroas caras. Aí eu, dentro do meu coração, falei: meu Deus, como essas jovens gostavam dessa Kátia, né? Porque olha as coroas que elas compraram para trazer, e elas trouxeram aquelas coroas, e colocaram. De repente, entram os guardas do cemitério. Quem é que roubou as coroas? E tal, pegou as coroas, levou, elas ficaram quietinhas no canto, e eu continuei ali. Mas olhei que entre as pessoas que ali estavam, começou a ver aquela maneira da gente cochichar, não é? E se decepcionar. Olhava para elas, cochichavam, e eu estava observando tudo. E Deus disse: prega sobre as 3 coroas roubadas. E foi o sermão. E eu comecei a pregar esse sermão, queridos, não é? E o que aconteceu? Enquanto eu pregava, o Espírito Santo ia trabalhando, e eu conversava com aquelas pessoas que ali tinham se mostrado, vamos dizer assim, descontentes pelo ato delas. O ato delas foi errado, né? Mas eu olhava para as meninas e olhava para as pessoas também. E quando chegou no momento do sermão, eu disse: hoje o tema do nosso sermão é as 3 coroas roubadas. E todo mundo me olhou assim, assustado, mas é um culto fúnebre. E eu aproveitei aquele culto fúnebre e preguei o quanto das vezes nós nos tornamos como se fôssemos juízes de tribunais para julgar os outros. Todos julgaram aquelas moças, e eu fiz uma pergunta para aquelas pessoas: quanto de vocês que moram próximo, que parou perto de uma menina dessa para dar um bom conselho para ela? Talvez passando com o seu carro, quando uma dessas meninas vem, você logo fecha o vidro porque não quer ter contato. Agora imagine, é muito fácil nós julgarmos, é muito fácil nós condenarmos, mas nem sempre estamos dispostos a dar nossa parcela de ajuda para tirar essas pessoas que estão nesse estado
tão carente, porque eram meninas que estavam acostumadas a ter uma vida um tanto desregrada, não era nada de mal roubar aqui ou roubar ali, eu não estou dizendo que elas roubassem antes, mas ali tinha acontecido, não é verdade? Então, o que acontece, meus amados irmãos? E eu fui falando, e o que aconteceu? Aqui no Espírito Santo foi trabalhando no coração daquelas pessoas que estavam ali, e eu acabei fazendo um apelo, e ganhamos muitas almas ali para Jesus naquele dia. Muitos hoje são missionárias, cantoras, né? Um dia eu estava numa reunião e uma dessas jovens levantou e disse assim, eu quero apresentar o homem que me ganhou para Jesus, eu nem me lembrava. Aí me chamou e me contou quando foi que ela teve um encontro com Jesus. É fácil olharmos para uma pessoa que comete uma falha ou outra, e nós então julgarmos. Julgar é fácil, não é, meus queridos irmãos? Agora, uma coisa é verdade, é fácil você julgar, mas será que você tem procurado ajudar alguém que vive numa vida, vamos dizer, com a conduta desordenada, para dar um conselho, para ajudar? Não é isso? Será que você tem feito isso? Meu Deus, agora eu quero voltar para a mulher. Quando trouxeram a mulher pega em adultério, não é? Jesus queria que, e eles queriam que Jesus julgasse, e assim eles poderiam também julgar a Jesus. Mas o mestre, conhecendo o coração e os pensamentos dos que o rodeavam, manteve-se tranquilo. Aí é que está. Você está na presença de Deus, você está em paz com Deus, você está fazendo a obra. O chão levanta-se e olha para eles e vai dizer essa palavra, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. Irmãos, dentro da lei de Moisés, que tratava do assunto, está aqui, a lei mosaica determinava que o ato cometido por aquela mulher fosse punido com apedrejamento, porém isso não salvaria a alma dela, nem curaria o seu coração ferido e infestado pelo pecado. E a mulher adúltera pega em flagrante em um pecado contra Deus e contra o seu próprio corpo, humilhada por ter sido carregada pelas ruas da cidade por aqueles homens raivosos. Você já imaginou que estado psicológico essa mulher estava? Ela tinha sido apanhada em pecado. Muito bem, a lei mandava apedrejar, eles tinham que apedrejar e matá-la, já que eles queriam cumprir a lei, mas não era isso que eles queriam. Depois, se você ler o texto, obrigava a se trazer o adúltero e a adúltera. Eles trouxeram a mulher, mas eles não trouxeram o homem. Então, as provas não estavam completas. Mas eles queriam, de fato, não era, meus irmãos, não era a mulher que era o alvo deles, né? Era o próprio Jesus. Eles queriam encontrar uma falha nele para levá-lo à condenação, não é isso? Mas o que acontece? A surpresa deles, qual foi a surpresa? É que não era a mulher que Jesus estava vendo que precisava de ser julgada, mas eles, não é? Como disse no início, o Senhor colocou um espelho, não é? Ah, meus irmãos, é fácil a gente julgar os outros, mas não esqueça do que a palavra diz, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Você está julgando e você está sendo julgado. Alguém costuma usar esse exemplo. Quando você aponta um dedo para alguém, tem outros dedos apontando para você. E daí a necessidade de termos muito, mas muito cuidado no juízo. Isso não quer dizer que nós não vamos corrigir os erros. Uma coisa é você corrigir os erros, e outra coisa é o chamado juízo temerário. É aquele que muitas das vezes você não sabe nem por que está julgando. Você entrou no bloco com os outros que tinham propósitos escusos, e estava julgando, como era o caso daquela mulher. Ela foi apanhada. Agora me digam, cadê o homem? Não tem o homem. Aí tem aqui um advogado. Você precisa da prova material. É isso, pastor? A prova material para julgar o criminoso. Matou com uma faca, cadê a faca? Matou com um revólver, cadê o revólver? Quem viu? Enfim, ele poderia nos dar uma aula de direito aqui. Mas então prestem atenção. Eles estavam fazendo um juízo que tinha um propósito escuso. Não é isso? Louvado é o Senhor. Homens raivosos, prontos para feri-la ou matá-la, mas também resignada diante da situação. Afinal, ela já sabia qual seria a punição antes de cometer esse erro. A surpresa dela
foi que aqueles homens, protetores da moral, a levaram para ser julgada por outro, provavelmente, motivo que estava no coração deles, que era o motivo de acusar o Senhor Jesus. A confissão era pública e sem necessidade de palavras próprias. Era o solo perfeito para uma boa semente do Senhor. Diante daquele homem manso e suave, estava ela, humilhada. Ali estava Jesus. Jesus está aqui, Jesus está aí também. Se você se sente culpado, porque nós temos uma consciência, nós temos um juízo colocado dentro de nós, que é a nossa consciência, que nos acusa quando fazemos uma coisa errada. Então, é Deus tomando conta de você, te alertando, como o seu carro. Você tem um carro, cuida dele, quando a luzinha vermelha acende, você logo leva no mecânico para cuidar. Mas a tua consciência é como se fosse uma lâmpada acusadora e mostradora do que você precisa de corrigir na sua vida, né? Diante daquele homem manso e suave estava ela humilhada, sem coragem suficiente para levantar os olhos para o seu juiz. Ouvindo suas palavras, talvez tenha pensado que a arrogância de seus acusadores era tanta que logo sentiria as pedras em seu corpo, mas apenas ouviu passos silenciosos, porque quando Jesus deu aquela palavra, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E foi uma coisa muito estranha, né? Para quem assistia a cena, foi saindo do mais velho ao mais novo, as pedras saíam de suas mãos e eles iam embora, né? Que coisa, né? Oh, glória a Deus! Quando, enfim, cria coragem para levantar os olhos, ela estava de cabeça baixa. Imagine vocês como estava aquela mulher humilhada. O que ela ia fazer? Ela não tinha mais nada para fazer. Ela só podia esperar as pedradas, dar um suspiro e partir, né? Para a eternidade. E que coisa terrível seria se ela partisse sem o perdão, porque quem parte desse mundo sem aceitar Jesus, sem receber o perdão de Jesus, não vai ter chance, não vai ter uma segunda chance, que a nossa chance é agora. É agora que Jesus está sendo anunciado. E ele agora olha para aquela mulher, né? E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Não é? Quando Jesus levantou, não tinha mais ninguém. E Jesus pergunta: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Qual é a palavra de Jesus para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações nessa noite? Ninguém está livre de pecar. Existe o pecado inconsciente, existe o pecado consciente. De qualquer maneira, é pecado diante de Deus. Precisa de haver em você, naquele que tropeça, o arrependimento. E a palavra arrependimento, ela quer dizer você mudar de direção, mudar de vida, não é? Porque Jesus veio e trouxe a palavra para nos libertar e para nós pararmos com a vida errada. Aqui está uma lâmpada para iluminar o nosso caminho. Amém? Aqui está uma lâmpada para iluminar os nossos pés. E aqui está como se fosse uma água para nos lavar. Purifica-os na verdade, disse o Senhor. Né? A tua palavra é a verdade. É uma palavra de Jesus dirigida ao Pai, a nosso respeito. Nós precisamos, sim, de ter essa convicção e essa certeza. Né? Nesse momento, ela percebeu que o único que podia condená-la estava à sua frente e que não o fez. Ele era o único que não tinha pecado e, por isso, poderia apedrejá-la, mas não o fez. Jesus não veio condenar o mundo. Ele disse isso para os seus discípulos. Né? Certa vez, eles passaram por uma cidade de Samaria e tentaram entrar. E os discípulos pediram para a pousada na cidade. E lá os moradores disseram: vocês não podem entrar aqui. Né? Expulsaram eles, não deixaram eles entrar. E os discípulos olharam para eles e olharam para Jesus e fizeram aquela pergunta: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruir essa cidade e esse povo? E Jesus olhou para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles lembraram de Elias, né? Mas Jesus disse: vocês não sabem que espírito sou. O Filho do Homem não veio destruir a alma do homem, mas veio salvar. O que o Senhor veio fazer? O que o Senhor quer fazer? O Senhor quer salvar.
o Senhor quer perdoar. Você pode olhar um homem no seu pior estado, não é? Mas você precisa de saber que a missão da igreja não é condenar ninguém, né? Então, deixa eu continuar aqui. Nesse momento, ela percebeu que o único que poderia condená-lo estava na frente dela e lhe ofereceu o perdão. Ele a perdoou e a deu um mandamento a seguir, porque o Senhor te perdoa, o Senhor me perdoa, mas o mandamento é esse: vá e não peques mais. E também mostrou que o que fez no passado foi apagado. Quando nós viemos para o Senhor, trazemos a nossa vida cheia de erros, cheia de pecados, mas o que é que vai acontecer? Esses pecados serão apagados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem poderá condenar, como está lá em Romanos 8, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele que os perdoa, é o Senhor. E para Ele me perdoar e te perdoar, Ele pagou o preço do nosso perdão, né? Talvez naquele momento, movido pelo amor, tenha tentado reconciliar-se com o marido, né? Isso são pensamentos nossos, né? E tenho certeza que depois daquele dia ela não pecou mais, porque depois de ser livrada da morte, como aconteceu com aquela mulher, queridos, com certeza ela saiu dali para uma nova vida, né? Ela foi perdoada, o pecado foi lavado, né? Penso que somos... Aqui eu quero começar a fazer agora uma reflexão olhando para nós, que olhamos para os outros, agora vamos olhar para nós. Penso que somos muito parecidos com essa mulher e também com os seus acusadores. Com os seus acusadores, porque temos a mania infundada de nos acharmos irrepreensíveis, capazes de sermos promotores dos outros, sejam cristãos ou não. Temos a ilusão da perfeição até nos depararmos com Cristo, com o qual ainda tentamos nos ajustar ou nos justificar ou auto-justificar com diversos argumentos humanos e do qual recebemos a mesma confrontação. Olhe para si mesmo e se em ti não há erro, acuse-a e saiamos desconcertados, pois não conseguimos esconder nosso erro daquele que conhece cada centímetro do nosso coração. Eu gosto muito de meditar no Salmo 19. O Salmo 19 fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas eu não quero falar desta grandeza. Eu quero ir no versículo 12, quando o Davi vai falar assim, olha o que ele diz no 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Você já fez essa oração? Porque nem sempre você tem consciência dos seus erros, não é? Mas é muito bom que você se apresente a Deus e diga, Senhor, aqueles que estão ocultos, que não me vêm à memória, não é? Eu quero, no Salmo 139 também, ele tem uma palavra muito boa, já no final dos versos, quando está encerrando o Salmo, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, é o Salmo 139, não é? De Davi também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. É muito bom, irmãos, que sempre olhemos para dentro de nós, para trás. O sábio diz, nós entendemos a vida olhando para trás. Ora, verdade, não é? Porque o que você fez ontem, antes de ontem, toda a vida para trás, nós vamos olhar e com certeza corrigir muitas coisas que você fazia antes, hoje você não faz mais. Então você pode ensinar. E quando alguém te acusar, mas eu me lembro que você fez isso, você me lembra que eu fiz, mas eu fui mudado. Hoje eu sou uma nova criatura, não é? Aí você vai, como diz o sábio, que ele não fala só que entendemos a vida olhando para trás, não. Mas ele completa, e vivemos a vida olhando para sempre. Amém? Nós temos aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, eu já estou encerrando, alguns versos que eu quero deixar para a nossa reflexão, né?
Aí nós vemos assim, olha como é que ele diz do 9 ao 11 de 1 Coríntios 6. Ele diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nem não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora presta atenção no que Paulo vai dizer, porque às vezes o senhor é uma pessoa santa que outrora teve uma vida toda desconcertada, mas olha, o passado não vai julgar o meu presente, mas o meu presente que vai me julgar. O que eu fiz ontem não interessa, eu agora sou uma nova criatura, como está escrito lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ó, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas olha o que Paulo está dizendo para ele, que eu vou encerrar no 11. E é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Efeminados, tem sido o quê? Sodomita, tem sido o quê? Roubadores, enfim, todos os malefícios e males que hoje reina e que o mundo está tentando tornar como uma coisa aceitável e normal. Olha o que Paulo está dizendo nesse versículo 11. Mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que glória! Que era, não interessa quem eu era, quem eu fiz, não interessa o que eu fiz, interessa que Jesus me aceitou, Jesus me transformou, eu agora sou uma nova criatura, você, minha irmã, você agora é uma mulher de Deus. Ah, mas antes, não interessa o teu antes, ninguém vai ser julgado pelo passado, a sua vida, quando o Senhor fala em Ezequiel, que o bem que alguém faça atrás não virá em seu favor no presente, se ele estiver vivendo uma vida toda desconcertada, mas também o bem, o mal que ele fez antes, não terá nenhum juízo contra ele no presente, que ele está vivendo na presença de Deus. Amém, queridos? Você agora é uma nova criatura. Aquela mulher saiu daquele lugar abençoada, ela saiu daquele lugar porque ela agora era uma nova criatura em Deus. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Vir como estiver é a palavra de Deus. E conclui, mas não ficar como está. Tem que passar pelo processo exatamente de quê? Da purificação. E como é que você é purificado? Você é purificado quando Jesus entra na sua vida. Aquela mulher, retrato da miséria, foi condenada no tribunal da lei, da religião, da opinião pública, da consciência, mas foi absolvida e salva no tribunal da misericórdia. Hoje nós estamos no tribunal da misericórdia. Jesus veio buscar, Jesus veio salvar tudo que havia perdido. Não importa quem você seja, nem o que você fez ou faz. O que importa é que Jesus está te convidando para uma nova vida. Nosso Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa ele fazer de você uma nova criatura. Bem, vamos cantar mais um hino, pastor Reinaldo. Eu disse que não ia cantar, mas veio o coração cantar o hino. Amém? Nós vamos cantar o 169 da nossa harpa. Aleluia! Glória a Deus! 169 da harpa. Esse hino fala muito profundo ao nosso coração. Vamos encerrar com este louvor, amados, porque este louvor, ele tem uma mensagem também para o teu coração. Aqui diz, longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. É assim que você está vivendo? Pois ele está te convidando para uma nova vida. Aquela mulher experimentou a misericórdia do Senhor, porque ela deixou ele entrar na vida dela. O Senhor sempre está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. Uma vez eu vi um colega dando instrução que você estava falando para a igreja. Concordo, colega, mas ele está falando para a humanidade, porque quando o evangelho está sendo pregado,
O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está batendo nas portas. E se você ouvir, porque ele diz, se ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz de quem? O inimigo te convida para fazer as coisas erradas e você vai. Mas Jesus quer que você venha para fazer as coisas certas, amém? Longe do seu andar. Vamos louvar? Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Olha a palavra de Jesus. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama. Ele te ama também, querido, querida. Não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Porque Jesus me ama. Ele te ama também, querido. E não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, aleluia, dizer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém? Esse é o nosso Deus. E a igreja sai convidando os pecadores. Quem é você? Qual é o seu estado? Essa mulher foi apanhada no ato. A condenação, a lei pedia a morte, mas a graça trouxe a vida. É isso que Jesus vai trazer, vida. Meu abraço a você que está comigo. Estou já encerrando. Amém, pastor Elci Santana. E eu quero te convidar para hoje, 15 para meia-noite. 15 para meia-noite, de joelhos com o pastor Elci Santana. Uma audiência com Deus. Talvez você tenha dificuldade para ter uma audiência com os políticos, com as autoridades, mas está aberta para você, logo mais, às 15 para meia-noite, uma audiência com Deus. Nós estaremos junto com o pastor Elci Santana. Este pequeno servo está lá, gozando desse prestígio de participar dessa audiência. Amanhã, às 6 horas, pastor Wellington com a primeira hora. Não esqueça, né? Primeira hora. E também eu quero te convidar, não é, para ao meio-dia. Nós temos, então, o que nós temos ao meio-dia? Eu vou te dizer o que temos ao meio-dia. Meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Que glória foi hoje o clamor do meio-dia, né? Nosso pastor trouxe uma palavra forte, muito gloriosa. E às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as irmãs. Amém, queridos? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos, nessa ministração, Pai.
Sabemos que os teus olhos estão sobre todos aqueles, ainda que estejam em pecado, mas é desejo do coração de Deus que nenhum pereça, mas que todos venham a arrepender-se, Pai. E como bom se arrepender se não ensinarmos a eles o que é certo. Aquela mulher que foi apanhada, e eles apanharam, quem não sabe ficaram vigiando para poder encontrá-la nesse erro. Mas quantos deles teriam interpelado ela, dizer, mulher, não entre por esse caminho, ajudado ela a não errar? Às vezes condenamos os outros pelos erros, mas não os ajudamos, nem os instruímos para que eles possam ter a instrução do caminho, a verdade e a vida que é Jesus, Pai. Mas nós entregamos nas tuas mãos esta nação brasileira, os poderes constituídos desta nação, Pai. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Eu entrego nas tuas mãos teus filhos que estão comigo agora, ó Deus poderoso, nessa live, aqueles que estarão comigo amanhã pela manhã como mensagem matutina, Pai, entregue as tuas mãos. Ó Pai Celestial, segura as nossas mãos e nos ajuda nessa caminhada. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Reinaldo, a bênção apostólica. Agora, queridos irmãos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do bendito Espírito Santo, seja conosco, seja com o povo de Deus na terra. Que acredita, de onde você estiver, diga agora amém. Amém e amém.